Olá, olá a todos. Bem, hoje a nossa conversa vai ser sobre a continuação do estudo de cônicas. Nós já tivemos a primeira parte do estudo de cônicas, com a elipse, a parábola, a hipérbole, e hoje nós vamos dar continuidade a isso, na parte 2 de cônicas, estudando mais algumas propriedades. Não vai ser um estudo separado para elipse, hipérbole e parábola, mas sim um estudo geral, né, das cônicas através de mudança de coordenadas e de uma equação geral do segundo grau. Então, basicamente, o que nós vamos discutir hoje vai ser a translação e a rotação de coordenadas e depois a equação geral do segundo grau, né, de olhar para uma equação e tentar classificá-la como uma cônica. Tá? Uma das motivações para a gente fazer esse estudo é a seguinte: imagine que no plano você já tem fixado um sistema de coordenadas e você quer determinar os elementos de uma parábola, mas uma parábola que você tem dada por uma fórmula, ou por uma equação, como você aprendeu no ensino médio, por exemplo, né? Não no contexto de que foi discutido aqui em geometria, como o lugar do plano dos pontos cuja distância ao foco é igual à distância até a diretriz. Não. A parábola do jeito que você viu lá, uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, né? Uma equação quadrática. Pois bem, como que eu posso enxergar nessa parábola aqui os elementos, o foco, o vértice e a diretriz? O vértice é fácil, né? A gente pode calcular o vértice com os conhecimentos que tinha, mas o foco e a diretriz, nem tanto. Aqui estão o foco e a diretriz, mas nós vamos ver mais tarde como obter esses pontos, né, a partir dessa equação aqui. Então, essa é uma motivação. A outra motivação está baseada nessa situação aqui, que você tem um sistema de coordenadas no plano, tá? E você tem alguns pontos aqui, os pontos A1, A2, F1, F2, né? Esses pontos aqui. E nós queremos uma hipérbole que tem esses pontos A1 e A2 como vértices e F1 e F2 como focos. Ou seja, eu quero achar a equação dessa hipérbole. O sistema de coordenadas já está dado, eu não escolhi, e eu quero a equação dessa hipérbole aqui. Tá? Então, nós vamos ver como lidar com esse problema. Então, essa é uma motivação para o estudo de hoje, que é mudança de coordenadas de translação e rotação. O primeiro exemplo se refere à translação e esse exemplo aqui se refere à rotação. Depois a gente vai voltar neles e definitivamente resolvê-los com os conhecimentos que a gente vai adquirir aqui nessa discussão. Então, a primeira é a translação, é uma mudança de coordenadas muito simples. Então, imagine que você tem no plano aqui um sistema de coordenadas, x, o, y, o é a origem aqui, um ponto P, e você vai construir um outro sistema de coordenadas, aqui, ó, um novo par de eixos, mas com a seguinte característica: você apenas vai empurrar, vai transladar. Então, a origem vai passar daqui para cá, a nova origem vai ser esse ponto, que tem a abscissa x0 e a ordenada y0. O novo eixo das abscissas vai ser paralelo ao antigo, o novo eixo das ordenadas também. Então, esse sistema de coordenadas aqui, nós dizemos que ele foi transladado em relação ao xy. Pois bem, e a pergunta aqui é: qual é a relação entre as coordenadas desse ponto P no sistema novo com as coordenadas desse ponto P no sistema antigo, tá? Então, essa relação que a gente vai ver agora, e é absolutamente simples. Por quê? Porque aqui, no ponto P, em relação ao sistema antigo, isso aqui tudo é o x. Tudo isso aqui é o x, que é o mesmo que esse pedaço aqui, que é o x', né? É o x', que é esse pedaço aqui, que é a abscissa de P no sistema x', y', mais esse pedaço aqui, que é o x0. Então, o x, que é tudo isso aqui, é o mesmo que x' mais x0. E da mesma forma, o y, que é tudo isso aqui, né, ó, o y, que é tudo isso aqui, é o mesmo que esse pedaço aqui, né, esse aqui, que é o mesmo que esse pedaço, que é o y0, mais esse pedaço aqui, que é
o y', que é a coordenada de P, a ordenada de P no sistema novo. Tá? Então, daqui a gente tem essas relações muito simples. X é x' mais x0 e y é y' mais y0. E se a gente quiser, e às vezes vai precisar expressar as novas em função das antigas e não as antigas em função das novas, aí simplesmente isolar, né? X' é x menos x0 e y' é y menos y0. Então, isso aqui nós vamos guardar, que daqui a pouquinho a gente vai usar naquele primeiro exercício. X' é x menos x0 e y' é y menos y0. Tá? Pois bem, agora vamos discutir a outra mudança de coordenadas. Essa é um pouco mais elaborada, não é tão simples de obter as fórmulas quanto à translação, mas acho que nós vamos obter de forma razoavelmente tranquila, lembrando de algumas relações básicas da trigonometria. Essa agora é a rotação. Então, imagine que você tem um sistema de coordenadas, xy, num ponto P, e você vai agora considerar um novo sistema de coordenadas com a mesma origem, só que você vai girar os eixos, você vai rotacionar os eixos. Então, você rotacionou de um ângulo θ, aqui no caso no sentido anti-horário. E nós queremos saber o seguinte, como no exemplo anterior, como na situação anterior, qual a relação entre as coordenadas do ponto P nos dois sistemas. Então, a relação entre as coordenadas do ponto P no sistema XY e no sistema X', Y'. Tá? Então, aqui tem as coordenadas do ponto P no sistema XY e aqui no sistema X', Y'. Então, esse pedaço aqui todo ó, é X'. Isso aqui ó, é Y'. Isso aqui é Y. E isso aqui é X. Então, é o que a gente vai ver agora, a relação entre as coordenadas antigas e as novas. E para isso nós vamos considerar dois triângulos. Nós vamos fechar aqui, ó, fechar aqui, obter um triângulo e puxar uma horizontal aqui assim e obter um outro triângulo, desse modo aqui, tá? E não é difícil a gente ver que se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui de cima também é θ, né? Porque, por exemplo, esse aqui é o complemento de θ em relação a 90, né? Como aqui ó, é 90 graus, esse aqui é o θ, né? E como aqui é 90 graus, esse aqui é o complemento de θ, e portanto esse aqui é θ também. Tá? E agora nós vamos usar a relação, duas relações básicas da trigonometria, que diz que seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E nós vamos aplicar isso nos dois triângulos. Só que nós vamos enxergar dessa maneira. Nós vamos passar a hipotenusa multiplicando e enxergar assim. Cateto adjacente é hipotenusa vezes o cosseno. E cateto oposto é hipotenusa seno. Então, primeiro nós vamos olhar aqui, ó, esse azul e esse vermelho. Aqui o azul é cateto adjacente do triângulo maior aqui. Então, a hipotenusa, essa hipotenusa aqui é justamente x' vezes o cosseno, ó. Então, x' cosseno é esse pedaço azul. E o pedaço vermelho aqui é cateto oposto, né, ao ângulo θ. Então, usando a relação de que o cateto é hipotenusa vezes o seno, o cateto oposto é hipotenusa vezes o seno. Então, esse pedacinho vermelho é hipotenusa aqui agora, que é y' vezes o seno. Tá aqui. Então, daquela relação básica da trigonometria, que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então cateto oposto é hipotenusa vezes seno. Tá aqui, hipotenusa vezes seno. E da mesma forma, nós vamos aplicar agora os outros dois catetos desses dois triângulos. Então, esse cateto verdinho aqui é oposto, então ele vai ser hipotenusa x' vezes seno de θ, tá aqui. E o cateto magenta é adjacente a θ nesse triângulo, é hipotenusa vezes cosseno de θ. Tá aqui. E agora a gente pode estabelecer facilmente as relações. Então, por exemplo, o ponto P no sistema XY, as coordenadas aqui, as coordenadas são aqui. Isso aqui que é o X e tudo isso aqui que é o Y. Ora, o X aqui ó, é o mesmo que o pedaço azul menos o pedaço vermelho. Tá aqui. O x é x' cosseno θ menos y' seno θ. E o y, que é tudo isso aqui, é o pedaço verde mais o pedaço magenta. Ou seja, o y é x' seno θ mais y' cosseno θ.
tá? Então, estabelecemos, acho que de forma também simples, não tanto quanto a translação, mas estão estabelecidas as formas. Isso, apesar desse meu desenho estar particularizado para um ponto, para um ângulo aqui menor que 90, vale para qualquer ângulo, qualquer posição do ponto no plano, a relação entre as coordenadas no sistema XY e no sistema X'Y' é essa aqui, tá? E uma outra forma de enxergar isso aqui, esse sisteminha, é através de uma relação matricial, né? Se a gente olhar a matriz cosseno θ menos seno θ, seno θ cosseno θ, uma matriz 2 por 2, e multiplicar pelo x', y', né? Fazendo o produto de matriz por matriz, eu tenho uma linha aqui, coluna aqui, vai dar isso aqui, e linha aqui, coluna aqui, vai dar esse outro. Ou seja, nós temos essas duas igualdades escritas nessa igualdade matricial. E uma outra coisa que também vai ser importante e conveniente é que, às vezes, você vai precisar expressar as antigas em função das novas, mas, às vezes, você vai precisar expressar as novas em função das antigas. E o fato é que essa matriz aqui, para inverter, é muito simples. Basta trocar o menos daqui para cá, né? Pode ver que essa matriz que apareceu aqui embaixo é a inversa dessa aqui. Porque se você multiplicar a primeira linha por primeira coluna, vai dar 1, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Segunda linha por segunda coluna também. E primeira linha por segunda coluna, ou segunda linha por primeira coluna, vai dar 0. Então, esse produto dá identidade. Logo, uma inversa da outra. Então, quando você multiplica nessa primeira igualdade pela inversa, né, que é essa matriz aqui, fica essa matriz pelo XY, e aqui sobrou a identidade X'Y'. Então, você consegue isolar as novas em função das antigas por uma matriz muito parecida, tá? Então, essas são as relações de rotação de coordenadas, tá? Então, é isso que a gente vai precisar daqui a pouco nos exercícios que vão aparecer. Pois bem, então agora vamos voltar para aqueles exemplos do início da discussão. Então, o primeiro deles fala de uma parábola, né? Então, nós temos aqui o sistema XY, temos essa parábola aqui, né? E queremos o foco, o vértice e a diretriz dessa parábola. O que nós vamos ver aqui é que uma translação vai resolver o problema. E para a gente enxergar essa translação, nós vamos fazer uma continha aqui, reescrever essa equação, passar esse 8 multiplicando, fica 8y igual a isso aqui do numerador, soma 8 nos dois membros, então fica 8y mais 8 igual a isso aqui mais 1. X quadrado menos 2x mais 1, que é o mesmo que isso aqui. Então, facilmente você reescreve essa expressão desse jeito. E daqui é muito natural enxergar o que está no parênteses aqui como x' e o que está nesse outro parênteses como y'. Isso equivale a você tomar um novo sistema de coordenadas justamente no ponto 1 e menos 1, ou seja, transladado para o ponto 1 e menos 1. Então, agora, nós vamos passar a trabalhar no novo sistema, x', y', temporariamente. Vou esquecer um pouco o sistema original xy, que está aqui apagadinho. Nesse sistema X'Y', né, a equação fica muito simples, fica no formato que a gente já discutiu no caso da parábola, x' ao quadrado igual a 2py', o p aqui é 4, e tendo o p igual a 4, nós conseguimos achar o foco, p sobre 2 para cima, e a diretriz p sobre 2 para baixo. Tá? Então, o foco é o ponto que tem ordenada y' igual a 2 e x' igual a 0, e a diretriz é a reta que tem y' igual a menos 2, a reta horizontal. E o vértice, obviamente, é a origem desse novo sistema. Agora, a gente, vindo com esses valores aqui, das variáveis novas, aqui na relação entre as novas e as antigas, você obtém os elementos nas variáveis originais, que foram as que foram consideradas, né, o sistema XY. Então, agora, esse sistema aqui, X'Y', que foi provisório, ele vai desaparecer ou deixar de ser o principal, e nós vamos voltar para o sistema original XY. Tá? Ele está aqui apagadinho, só para a gente enxergar, né, que o vértice é a origem nele, mas agora, olhando no sistema original, XY, nós temos aqui o foco é o ponto 1, o vértice é o ponto 1 e menos 1, e a diretriz
a reta y igual a menos 3. Como que a gente obtém esses elementos no sistema xy? Simplesmente aqui, ó, x' igual a 0, y' igual a 2, põe aqui, você acha o foco, 1 e 1, né? Põe x' igual a 0, y' igual a 0, que são as coordenadas do vértice no sistema novo, põe aqui e você acha o vértice no sistema original, 1 e menos 1, tá? E a diretriz é a mesma coisa, y igual a menos 2 aqui, fica y igual a menos 3, que é a reta. Então, tá aqui uma translação muito simples, a gente obteve a caracterização e os elementos da parábola no sistema original, através de um sistema provisório feito por uma translação. Tá? Agora vamos ver um outro exemplo, que a gente vai precisar fazer uma rotação. Então, nós temos aqui no plano o sistema XY, temos aqui os focos e os vértices, né? E queremos uma hipérbole, que tem esses focos e esses vértices aqui. Bem, com esses elementos, com os focos e com os vértices, nós podemos calcular facilmente a distância entre os vértices e dividir por 2 vai ser o A, né, que é 1. Então, é fácil calcular a distância entre a 1 e a 2, que é 2. Né? É só fazer a fórmula da distância entre dois pontos, essa distância é 2. E, portanto, o A é metade, é 1. A distância entre os focos é 2 raiz de 2. Também é fácil calcular a distância entre esses dois pontos aqui, que é 2 raiz de 2. Portanto, o C, que é a metade, é raiz de 2. E o B, na hipérbole, é justamente raiz quadrada de C ao quadrado menos A ao quadrado vai dar 1. Tá? Na hipérbole, o C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, temos esses elementos. Bem, aqui nós temos dois caminhos para determinar a equação da hipérbole. Podemos pensar na definição. Os pontos xy, cuja distância até F1 menos a distância até F2 em módulo é constante igual a 2A. Nesse caso, vai ser igual a 2. Eu posso, então, pôr um ponto genérico xy, calcular a distância até F1, aqui, a distância até F2, subtrair, pegar em módulo, igualar a 2A, e fazer toda aquela manipulação algébrica e obter a equação. Só que nós não vamos fazer dessa maneira, nós vamos aplicar uma rotação de 45 graus, porque esses pontos justamente estão numa reta que tem um ângulo de 45 graus com o eixo horizontal. E agora, esquecendo por um momento os eixos, o sistema original, e olhando para esse novo sistema de coordenadas x', y', a nossa hipérbole está na posição padrão, na posição canônica. E nós já conhecemos seus elementos, A igual a 1, B igual a 1 e C igual a raiz de 2. Portanto, em relação aos sistemas x', y', nós temos a equação. X' ao quadrado sobre A ao quadrado, menos y' ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Né? Como os focos e vértices estão no eixo horizontal x', a equação é assim. Né? Ora, uma equação absolutamente simples de obter, né? Bem mais simples do que todo aquele trabalho que a gente teria se fosse desenvolver por essa abordagem aqui. Só que ainda não acabou, porque nós queremos a equação nas variáveis x, y. Então, esse sistema x', y', ele é provisório. Tá? O sistema xy está um pouco apagadinho aqui, mas daqui a pouco ele vai assumir o papel principal e o sistema x', y' vai assumir um papel secundário. Mas ele aqui está sendo importantíssimo, porque nele a equação é facilmente obtida. Pois bem, agora, já que a rotação é de π sobre 4, nós vamos usar aquelas relações, né? Então, como que são as relações, né? X', y' em função de xy. Vamos voltar lá e rever rapidamente. Aqui, ó, x', y' em função de x e y, né? Porque nós já temos a expressão em x', y', basta substituir x', y' para obter uma expressão em xy. Então, quem é x'? É x cosseno mais y seno, e y' é menos x seno mais y cosseno, fazendo uma multiplicação. Só que do ângulo de 45 graus, tudo é raiz de 2 sobre 2. Então, o x' é raiz de 2 sobre 2x mais raiz de 2 sobre 2y, e o y' é menos raiz de 2 sobre 2x mais raiz de 2 sobre 2y. Então, agora, a gente volta lá, né? Então, tá aqui, ó, raiz de 2 sobre 2x mais y é o x',
e o y' é menos raiz de 2 sobre 2x mais raiz de 2 sobre 2y. E aqui foi colocado em evidência por conveniência. Agora, substituindo x' e y', aqui, fazendo umas continhas rapidamente, nós vamos obter essa simples equação aqui, 2xy igual a 1. Se você quiser escrever como y igual a 1 sobre 2x, ou x igual a 1 sobre 2y, ou xy igual a meio, ou 2xy menos 1 igual a 0, tanto faz, dá na mesma. Mas é a equação, nota que é muito simples a equação, foi obtida de forma muito simples, muito diferente do trabalho que daria se a gente fosse desenvolver pela definição baseada nessa relação aqui. Tá? Então tá aí. E agora aqui note que nós deixamos o sistema provisório x' e y' num papel secundário e voltamos aqui para as variáveis x e y no nosso sistema original. Tá? Então, essa hipérbole aqui, nesse sistema original, né, com esses focos e vértices, tem essa equação aqui, 2xy igual a 1. Tá bom? Bem, a questão agora é a seguinte. Aqui foi fácil a gente identificar qual foi a mudança de coordenadas. Aqui uma rotação de 45 graus, no outro exemplo uma translação, foi simples de identificar. A questão agora é como você fazer isso de forma genérica. Tá? Então é o que a gente vai ver na discussão geral agora, pelo seguinte fato. Se a gente lembrar, né, as cônicas que a gente viu até agora, né, por exemplo, aqui um exemplo de uma cônica que a gente viu, aqui uma outra, outra. Essa aqui nós vimos que é uma elipse, né? Aqui é a equação de uma hipérbole, essa aqui está no formato padrão de uma parábola, essa do exemplo que a gente viu agora há pouco, essa aqui do exemplo que nós acabamos de ver, que é uma hipérbole. Então, nós vimos até agora que as cônicas, elipse, parábola, hipérbole, têm equações desse tipo. Ó. Todas são equações envolvendo duas variáveis e do segundo grau. Então, aqui aparece x ao quadrado, y ao quadrado, essa aqui aparece x vezes y, então tem grau 2, porque eu estou multiplicando variável por variável. Aqui também aparece variável por variável, aqui também. E o que a gente vai ver agora é justamente esse estudo, a equação geral do segundo grau. Uma equação geral agora, com todos os termos, o termo em x quadrado, o termo misto, que nós chamamos, o termo em y quadrado. Esses dois termos aqui nós chamamos de termos lineares, ou termos de grau 1, né? O x e o y, e d é o coeficiente. Aqui A, B, C, D, E e F maiúsculo são escalares, são os coeficientes. Então, nós temos essa equação. E o que nós vamos agora é discutir uma formulação geral, como olhar para essa equação e dizer o que ela representa, né? Como trabalhar com essa equação. Tá? Então, o primeiro resultado, que nós vamos aqui colocar apenas o resultado e aplicar num exemplo, mas a demonstração desses resultados que vão aparecer agora vai ficar para uma outra discussão, para uma outra aula, para um outro vídeo. Tá? Aqui nós vamos apenas ver os teoremas e aplicar na resolução de algum exercício. Mas a demonstração, a justificativa deles, vai ficar daí para um vídeo separado. Bem, o teorema, o resultado diz o seguinte: se esse, eu vou chamar de discriminante, esse número aqui, ó, 4ac menos b quadrado, aqui só salientando que tem autores que chamam de b o coeficiente do termo y quadrado e de c o coeficiente do termo misto. Bem, não importa o que cada autor usou para denominar os coeficientes, o que importa é que 4 vezes o coeficiente de x quadrado vezes o coeficiente de y quadrado menos o coeficiente do termo misto elevado ao quadrado, se isso aqui for diferente de zero, a gente consegue fazer uma translação nessa equação aqui, tá? E eliminar os termos de grau 1, tá? Nós vimos há pouco um exemplo de uma parábola e nós fizemos uma translação. Lá a translação estava muito simples, tá? Mas nem sempre é simples de enxergar qual é a mudança de coordenadas que tem que ser feita. E para que, qual é o ângulo de rotação ou qual é a nova origem numa translação. E aqui a gente vai ver justamente essa coisa, essa situação de forma geral, tá? Então, se esse discriminante for negativo, quer dizer, for diferente de zero, perdão,
vai existir um único par x0, y0, solução desse sistema aqui. E isso vai corresponder a uma translação, tá? E a translação que você fizer para esse ponto, para essa origem, né, bolinha, x0, y0, vai eliminar os termos de grau 1, tá? Daí a equação vai ficar sem os termos de grau 1, os termos lineares. Por quê? Basicamente pelo seguinte, ó, se isso aqui é diferente de zero, é porque o determinante dessa matriz aqui é diferente de zero. E, portanto, esse sistema tem uma única solução, tá? Mas essa discussão, como eu disse, mais aprofundada, mais detalhada, da justificativa formal matemática, vai ficar para uma outra aula. Aqui nós vamos só usar o resultado. Então, a translação vai eliminar, de fato, esses termos aqui. Se A igual a C, agora nós vamos falar da rotação. Se A igual a C, uma rotação de π sobre 4, ou equivalente a 45 graus, vai eliminar o termo misto. Então, veja, os termos lineares e o termo misto são termos que não apareciam, ou pelo menos, são termos que, em relação à elipse, à hipérbole, não apareciam. Na parábola, não aparecia também o termo misto, aparecia um termo linear, tá? Mas então a questão é a seguinte, é a gente deixar essa equação num formato mais simples para identificar como uma equação de uma elipse, ou de uma hipérbole, ou de uma parábola, ou alguma coisa a mais que possa dar. Tudo isso a gente ainda vai ver, tá? Então, se A igual a C, dá para aplicar uma rotação de π sobre 4 e vai sumir o termo misto. Se sumir o termo misto, vai ficar mais simples de analisar, porque daí vai recair numa equação que a gente pode aplicar talvez uma translação e identificar a cônica, ou eventualmente nem vai precisar aplicar uma translação. E quando aplicar a translação e quando aplicar a rotação e quem aplicar primeiro, também é uma discussão que a gente ainda vai ver. Tá? Bem, e se A diferente de C, uma rotação de um ângulo θ, definido por essa relação aqui, B sobre A menos C, tangente é o arco cuja tangente do 2θ é B sobre A menos C. Se você usar um θ, um ângulo θ, cuja tangente de 2θ é B sobre A menos C, aplicar a rotação vai sumir o termo misto dessa equação aqui. Tá? Então, esse é um teorema, e a demonstração disso nós vamos deixar para uma outra aula, para um outro vídeo. Tá? O segundo resultado é o que vai permitir a classificação da equação geral. Então, considere aqui a equação geral, então o conjunto C de todos os pares que cumprem aquela equação, tá? Então, é o seguinte, também baseado naquele discriminante que eu vou chamar de delta, tá? Baseado naquele discriminante que eu vou chamar de delta, a gente vai poder afirmar algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte, esse discriminante aqui, que é 4 vezes o coeficiente do x quadrado, vezes o coeficiente do y quadrado, menos o coeficiente do termo misto elevado ao quadrado. Essa expressão aqui, ó, que eu vou chamar de discriminante denotar por delta, ela é invariante por mudança de coordenadas. Ou seja, se você aplicar aqui qualquer translação nessa equação, os novos coeficientes, nas novas variáveis, os novos coeficientes vão... o discriminante associado a esses novos coeficientes vai ser o mesmo. Então, se a conta aqui, para essa equação, o 4ac menos b quadrado deu 10, se você aplicar uma rotação qualquer ou uma translação qualquer, o discriminante da nova equação, ou seja, o 4ac menos o b quadrado da nova equação, vai ser 10 também. Vai ser o mesmo valor, ele não muda, tá? Isso é um resultado importante que permite a classificação, baseado no seguinte, se esse discriminante for positivo, isso aqui vai ser do tipo elíptico, eu vou dizer do tipo elíptico, e essencialmente vai ser ou uma elipse, ou um ponto, ou um conjunto vazio. Se esse discriminante for negativo, isso aqui vai ser do tipo hiperbólico, e vai ser precisamente ou uma hipérbole ou um par de retas concorrentes.
A gente diz que aqui, nesse caso, ponto ou conjunto vazio, e nesse caso, par de retas concorrentes, poderia chamar de situações degeneradas, tá? Por isso que eu falo que daí é tipo elíptico, que pode ser uma elipse, mas pode ser uma situação degenerada, um ponto, por exemplo. Aqui pode ser uma hipérbole, mas pode ser uma situação degenerada, como, por exemplo, um par de retas. E se o discriminante for zero, vai ser do tipo parabólico. Então, pode ser uma parábola, mas também pode ser um par de retas paralelas, pode ser uma única reta, ou pode ser o conjunto vazio. Tá? Então, esses são esses dois teoremas importantes aí para a gente discutir uma equação geral do segundo grau. Tá? E agora, para finalizar essa discussão, vamos pegar esse exercício 3 aqui, que é o seguinte: eu tenho aqui uma equação do segundo grau, né, que nós dizemos que de forma geral representa uma cônica, e vamos tentar identificar essa equação do segundo grau. Qual é a cônica representada por essa equação do segundo grau, tá? E os elementos dela. Então, se for uma parábola, foco e diretriz; se for uma hipérbole, os focos, os vértices; se for uma elipse também, focos e vértices. Então, vamos ver. Veja que agora não está nítido aqui qual é a mudança de coordenadas que tem que ser aplicada. Ou talvez esteja até, né, entre translação e rotação, não tem termo linear, então, bem, tem um termo misto, a gente viu agora há pouco que termo misto tem a ver com rotação. Então, mas que rotação aplicar, né? Então, é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, como o delta aqui é maior que zero, a gente já sabe que ela é do tipo elíptico, né? O delta é 4 vezes 9 vezes 21, né? Menos 16 ao quadrado. Vai dar positivo e, portanto, é do tipo elíptico. Então, isso aqui pode representar uma elipse, um ponto ou um conjunto vazio, tá? E a gente vai fazer aqui uma rotação. E qual é o ângulo de rotação? É um ângulo θ, cuja tangente do dobro é 4/3, né? Que é o B, que é menos 16, dividido por 9 menos 21, fazendo essa conta dá 4/3. Bem, como é que a gente vai determinar o θ? Na verdade, a gente não precisa do θ, a gente precisa do cosseno θ e do seno θ, porque é isso que vai nas fórmulas de rotação. Então, não precisa achar o ângulo θ, mas sim o seno e o cosseno. E para isso tem uma forma muito simples, que é enxergar essa relação aqui num triângulo, que é esse triângulo aqui, ó. 2θ, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, então cateto oposto eu coloquei 4, cateto adjacente 3, então aqui é o ângulo de 2θ. Tangente é cateto oposto sobre adjacente, 4/3, tá? Bem, se aqui é 4 e aqui é 3, a hipotenusa aqui, o triângulo retângulo, então aqui é 5. Então agora com essas informações a gente vai achar o seno e o cosseno de θ. Bem, daqui a gente tem que, acho que cosseno de 2θ, ó, dá para estabelecer, cosseno de 2θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, 3/5, né? Disso aqui, nós agora vamos usar algumas relações trigonométricas, né? Uma delas é que cosseno ao quadrado de θ pode ser escrito em termos do cosseno de 2θ. Essa igualdade aqui eu não vou deduzir agora, ou não vou deduzir aqui, mas ela pode ser deduzida a partir de duas relações. A relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e a relação que diz que cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Juntando essas duas, nós obtemos essa aqui, tá? Isso fica como um exercício, uma tarefa, tá? Então, essa é uma relação envolvendo cosseno de θ e cosseno de 2θ. Fazendo essa conta, né? 1 mais 3/5 dá 8/5, dividido por 2, 4/5. Tá aí. E, portanto, o cosseno é 2 sobre raiz de 5. A princípio, aqui eu poderia ter 2 sobre raiz de 5 ou menos 2 sobre raiz de 5. Só que como o 2θ é esse ângulo aqui, que é menor que 90, o θ também é menor que 90. Portanto, o cosseno é um valor positivo, tá? Então, daqui eu pego a raiz positiva, 2 sobre raiz de 5, tá? A raiz disso aqui. Bem, tendo o cosseno de θ e sabendo que θ é um ângulo do primeiro quadrante, né, um ângulo menor que 90, o seno de θ, pela relação fundamental, é raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado. Fazendo a conta, vai dar 1 sobre raiz de 5, tá? É algo que somado com esse dá 1, né? Então, pode ver que a soma dos quadrados é algo cujo quadrado somado com o quadrado desse dá 1. Pode ver, ó, o quadrado aqui mais o quadrado aqui dá 1.
Pronto, agora temos o seno θ e o cosseno θ, nós temos como fazer a rotação de coordenadas. Então, nós já temos até como ver quais são os eixos, né? Então, aqui nós vamos considerar o sistema XY original, e 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5, a gente pode enxergar facilmente o ângulo θ nesse triângulo aqui, ó. Aqui 2, né, de cateto adjacente, 1 cateto oposto, e se aqui é 2 e aqui é 1, então essa hipotenusa aqui desse triângulo é 5, então 2 sobre... Não, se aqui é 2 e aqui é 1, essa hipotenusa é raiz de 5, né? Porque é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz quadrada de 5. Então, essa hipotenusa é a raiz de 5. Então, 2 sobre raiz de 5 é o cosseno de θ. E cateto oposto sobre hipotenusa é o seno de θ. Então, a gente enxerga facilmente esse ângulo θ, não precisa calcular o valor dele, mas sim seno e cosseno, e dá para desenhar facilmente aqui a rotação, né, o novo sistema, que é simplesmente você considerar aqui um triângulo de lados 2 e 1 dessa maneira, tá? Então, aqui a gente tem agora as fórmulas de rotação, como nós vimos lá atrás, né? X igual a x' cosseno θ, né? X' cosseno θ menos y' seno θ, então dá isso aqui, pondo raiz de 5 em evidência, e o y é x' seno θ mais y' cosseno θ, pondo raiz de 5 em evidência, fica isso daqui, tá bom? Então, essa é a mudança de coordenadas por rotação que nós descobrimos por essas contas aqui. O que que a gente vai fazer agora? Substituir esses valores de x e y aqui nessa equação e obter a equação das novas variáveis. Então, vamos para um outro slide aqui, porque não cabe mais naquele. Então, a gente vai substituir, vai fazer a mudança de coordenadas por rotação, substituir aqui na equação xy, e nós vamos obter, bem, dá uma conta razoavelmente grande, né? Então, você pega esse x aqui e substitui aqui, ó, daqui, aqui 16xy, né? Ó, 16x e y. Aqui o raiz de 5 embaixo e o raiz de 5 embaixo que aparece multiplicando ficou 5. Aqui elevado ao quadrado também. Enfim, pegando isso aqui e substituindo aqui, a gente tem isso. Agora aqui é uma manipulação algébrica que vai ficar como tarefa, né? Então eleva aqui ao quadrado, aqui, então vai ficar 4x' ao quadrado, mas tem aqui sobre 5 e multiplicado por 9, né? Então vai ficar 9 vezes 4, 36, x' ao quadrado sobre 5. Ah, mas vai aparecer também aqui 2 vezes 1 dá 2x' ao quadrado, vezes 16 dá menos 32 x' ao quadrado sobre 5. E já tinha aqui um 36. X' ao quadrado sobre 5 menos 32, dá 4x' ao quadrado sobre 5. E aqui vai aparecer mais um, né? X' ao quadrado vezes 21 sobre 5. Então, 4 mais 21 dá 25 sobre 5. Vai aparecer 5x' ao quadrado. Tá? E da mesma forma vai aparecer y' ao quadrado e o 25 no outro membro. Quando você divide tudo por 25, aquele 5x' ao quadrado, dividindo tudo por 25, ficou sobre 5. Tá? E da mesma forma, o coeficiente do y' e o 25, quando você faz a conta, fica dessa maneira, tá? Então, é só uma questão de desenvolver isso daqui, tá? Basicamente, 5x' ao quadrado mais 25y' ao quadrado igual a 25, é o que fica, né? Aí, divide tudo por 25, vai ficar essa equação, que a gente reconhece facilmente que é uma elipse. Nós já tínhamos identificado do tipo elíptico aqui em cima, né? Ó, aqui do tipo elíptico, por causa do teorema, mas agora a gente de fato confirma, né? Que nesse novo sistema x', y', olha aqui, ó, nesse novo sistema aqui, deixei até o sistema antigo um pouco de fora, porque a partir do momento que eu substituir aqui, ó, a partir do momento que eu peguei isso e substituir aqui, eu vou esquecer um pouco o sistema original xy e vou trabalhar só em x', y', que está aqui, ó, tá? Deixei apagadinho aqui. Nesse sistema, a equação ficou essa aqui, que nós reconhecemos facilmente como de uma elipse. O A é raiz de 5, o B é igual a 1, tá? O A é raiz de 5, B é igual a 1, portanto, C é igual a 2, numa elipse. Com esses elementos aqui no sistema x', y', nós conseguimos plotar os focos e vértices, né? Olha aqui, os focos e vértices, olha. Quem é o vértice? Os vértices
Por exemplo, o vértice A1 e o vértice A2, ó, o vértice A1 e o vértice A2. Menos raiz de 5 e 0 e mais raiz de 5 e 0, nas coordenadas x', y'. Porque se o A é raiz de 5, o vértice está no menos raiz de 5 aqui e o outro no mais raiz de 5, e ordenada 0 para y', está aqui, ó. Da mesma forma, o B igual a 1, então os outros vértices no outro eixo têm coordenadas x' igual a 0 e y' igual a 1 ou menos 1. Então, o B1 está aqui embaixo, tá? Para o B1, o y' vale menos 1, e para o B2, o y' vale mais 1, tá? Então, aqui eu coloquei numa coisa só, né, para simplificar, mas aqui são os vértices A1, A2, B1, B2, e os focos F1 e F2. Como C vale 2, então eu caminhei 2 para cá, tem um foco, 2 para cá, tem outro foco. E tendo focos, vértices, etc., tendo os vértices da elipse, a gente consegue fazer um esboço dela, né? Tá aqui o esboço da elipse. Só que agora eu quero, como a gente tinha no início, essa equação aqui nas variáveis x, y, eu quero os elementos nas variáveis x, y. Eu já tenho aqui o gráfico, né, visto nos dois sistemas, no original e no novo, mas eu quero os elementos, por exemplo, os vértices, os focos. Basta substituir esse x', y' aqui dos vértices A1 e A2 nessas relações aqui, ó, para você obter o x e o y. Então, substituindo esse x', y' aqui, você vai obter os vértices. Então, os vértices, por exemplo, o vértice A2 aqui, ó, é a abscissa 2 ordenada 1, tá? O vértice A1 é a abscissa menos 2 ordenada menos 1, tá? Então, eu simbolizei os dois nesse mesmo, com essa notação aqui. O A1 e o A2, dessa forma, então, um é o 2, 1, o outro é o menos 2 e o menos 1. E, da mesma forma, o B, ó, por exemplo, o B1 é uma coisa positiva e uma coisa negativa. E o B2 é uma coisa negativa e depois uma outra ordenada positiva. Por isso que aqui tem trocado o sinal, né? Então, quando eu uso mais, fica positivo e negativo. Quando eu uso menos, fica negativo e positivo, dando B1 e B2, né? E a mesma coisa os focos, tá? Então, aqui a gente tem os elementos. Note que agora os eixos originais, eles assumem o papel principal, a equação aqui nas variáveis x, y, os focos e vértices nas variáveis x, y, que são esses daqui. E aqui x', y' era o provisório, que eu já deixei até apagadinho, tá? Então, isso encerra esse exercício e dessa maneira nós encerramos aqui essa discussão, tá ok? Pois bem, então, veja, com isso, a gente viu como olhar para uma equação geral do segundo grau e enxergar nela uma translação ou uma rotação, tá? Então, ficamos por aqui hoje.